Pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara. Sou mãe de 2 meninas, uma de 2 anos e uma de 6 meses. Nos últimos 3 anos eu estive grávida. Grávida, amamentando grávida. Foi uma decisão minha e do Márcio para esse período, mas chegou um momento que eu tenho necessidade, me sinto apta e pronta para voltar a pensar um pouquinho em mim. E por isso que a gente resolveu gravar essa série de vídeos, porque a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente vai fazer em mim nesse momento para eu me reencontrar. Toda mulher que passa por uma gestação, um pós-parto, consegue entender um pouco do que eu tô falando. Tanto na questão hormonal, privação do sono, são muitas coisas que cooperam para que a gente se perca um pouquinho, a gente perca a nossa identidade. Isso é um processo natural, que a gente não pode se exigir demais. Como a nossa área médica que a gente atua é diretamente relacionada à beleza, logicamente que a gente tenta manter os cuidados domiciliares, dar o melhor porque eu preciso ser meu próprio cartão de visita. Mas a Aline tá de prova que nos últimos 3 anos, muito pouco lembrei de mim, né? Muito pouco fiz por mim. E aí começo a sentir algumas questões que vão nos incomodando. O cansaço na face, o derretimento facial, né? Eu estou com quase 34 anos. Então esse processo é natural de 2 gestações, todas as questões hormonais, amamentação, 2 partos normais, muita privação de sono, trouxe alguns danos, né, que a gente observa. Ninguém conhece mais a si mesmo do que nós, assim, né? Nessa questão do que incomoda o nosso rosto. E aí vocês vão ver que a gente fez uma série de fotografias, alguns testezinhos no rosto pra gente ver o grau da minha flacidez. A primeira coisa que a gente faz são as fotos estáticas, as fotos que a gente tira do iPad, né? Então aqui a gente vai fazer algumas fotos pra conseguir ver os pontos onde eu tenho que trabalhar, né? Então uma das coisas que mais está me incomodando no momento é a flacidez da face. Tá vendo que quando eu traciono a pele, ela tá vindo fininha? Quando a gente faz um teste de tração, eu tô conseguindo puxar bastante minha pele, ou seja, eu preciso fazer um efeito de sustentação no rosto. Por isso que a gente vai começar esse procedimento todo com ultrassom microfocado, que é a tecnologia mais moderna que tem a nível mundial para tratamento de flacidez. Outro teste que até uma vez eu fiz um vídeo pro Instagram e que eu falo, olha no espelho e faz esse testezinho assim, é o teste de a gente devagarinho ir baixando o rosto, olhando lá pro nosso pé. Eu brinco que é aquela carinha que as blogueirinhas fazem quando vão fazer foto, que a gente consegue ver o quanto que os compartimentos de gordura, os ligamentos da face estão sofrendo o processo de derretimento, desmoronamento facial. Lógico, eu tenho 33 anos, não é um desmoronamento muito importante, mas a gente vê que já começa a ter uma quedinha de volume que eu vou perdendo os contornos do rosto, né? Fica mais fácil às vezes de mostrar no registro fotográfico. A gente tem alguns ligamentos importantes no rosto, né? E aqui a gente tem o ligamento mandibular e o ligamento zigomático. Então são ligamentos que eles vão ficando frouxinhos à medida que os compartimentos de gordura vão se deslocando. Então o que começa a nos incomodar? A gente vai perdendo o contorno do rosto e vai se depositando uma gordurinha nessa área aqui, que a gente chama de jaw, né? E o pessoal fala que é a gordura do bulldog, né? Obviamente, como eu já falei, eu tô fazendo a caráter preventivo, não tô dizendo que eu estou com um bulldog enorme, não é isso, gente. Depois, mas não precisa dessas coisas. Mas quando a gente começa a notar que há um derretimento facial, vai formando algumas sombras no rosto. A sombra do bigode chinês e essa sombra nessa área aqui deste ligamento, tá? Então, meu objetivo com essa primeira tecnologia é fazer todo um efeito de sustentação do rosto, onde a gente vai melhorar essa gordurinha e reposicionar, essa gordurinha e reposicionar e melhorar esse contorno inferior do rosto, certo? Então agora a gente vai avaliar o scanner da minha pele, que é o Visia. A gente adquiriu essa tecnologia no ano passado aqui na clínica, né? O Visia agrega muito valor a nós, médicos, e a vocês, pacientes, porque além de comprovar o que a gente já faz no nosso exame clínico, ele tem alguns parâmetros que a gente não consegue ver a olho nu. Então, talvez o que a gente não iria entrar num protocolo domiciliar, a gente vê uma manchinha mais profunda no scanner da pele e a gente já entra com uma prevenção de futuras manchas. Então, isso é muito legal. E acho que ele traz uma honestidade também no que se refere a melhoras, né? Então, a paciente vem, investe tempo, investe dinheiro, investe expectativa naquilo que a gente está fazendo e ela consegue ver no gráfico as melhoras dela. Então, tem algumas doenças que são mais desafiadoras pra gente, como um melasma, uma rosácea, mas a paciente vê a melhora, né? Ela consegue ver no gráfico o que está acontecendo. Apesar de, né, nós termos o Visia aí há um ano, é o primeiro, olha que vergonha, né?
Casa de Ferreira Espelho de Pau. Nunca tinha feito meu próprio Visia. Mas obviamente sou uma pessoa que minha vida inteira me cuidei. E uma coisa que a gente preza muito, 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 tanto eu, Aline, Ivna, Dani, a gente tá sempre falando para as pacientes, protocolo domiciliar é fundamental, né? Então mesmo eu não fazendo botox, preenchimento, muitas coisas que eu poderia ter feito nesse período, né, entre uma menina e outra, mas não fiz, o protocolo de casa foi muito bem feito, a gente viu o reflexo disso na minha pele hoje. Mas a gente vai falar rapidamente dos parâmetros só para vocês entenderem o que a gente pode avaliar nesse scanner. Estamos com o scanner da pele, que é o Visia da doutora Bárbara. A primeira coisa que a gente já olha e já vê é a idade real, a idade fisiológica dela, correspondente a 33 anos, e o Trust Kinase, que foi o que o scanner deu, 24 anos. Isso reflete o bom uso que a Bárbara faz de um tratamento domiciliar adequado, o protetor solar e todos os cuidados que ela tem já há alguns anos. O Visia, em relação à parte de porcentagem, ele é igual a nota de escola, então quanto maior a nota, melhor o resultado. E eu vou falar um pouquinho de cada parâmetro para vocês, o que ele significa. As manchas, a doutora Bárbara teve uma nota de 92%, tá com uma nota ótima, porque ela não tem muita mancha, ela não tem melasma, ela não tem muito melanose solar, então ela tá com uma nota maravilhosa. Ruga, ele já dá um parâmetro já nessa região periorbitária, tá com uma nota 68, então tá acima de 6, né, que é uma média maravilhosa. Textura, correspondente à regularidade da pele, aquela textura áspera da pele, uma pele que é desidratada, então ela tá com uma pele ótima, 89%. Poros, que é uma queixa super difícil, né, que os pacientes acabam sempre reclamando no nosso dia a dia, na nossa consulta clínica, ela também está com uma nota muito boa. E esses dois parâmetros aqui são os mais interessantes que eu falo para os pacientes. São os parâmetros que a gente não consegue ver a olho nu. Isso é muito interessante porque algumas pacientes acabam tendo uma nota baixa nesses dois parâmetros e a gente consegue fazer uma prevenção. Não esperar que essas manchas apareçam clinicamente para a gente poder começar a tratar. Então, a mancha UV reflete manchas mais profundas, né? Quando o paciente está com uma nota baixa, o mau uso do protetor solar, uma exposição solar prolongada crônica, enfim. E manchas marrons são manchas profundas também, porém um pouco mais superficiais. Quando o paciente tem melasma, essa nota aqui é bem baixinha e a gente consegue fazer essa avaliação um pouco melhor. Dá meus parabéns, que eu tô usando bem o filtro solar. Tá maravilhoso, 98%, quase nota 100. Reflete o bom uso do protetor solar, provavelmente um protocolo domiciliar muito bom, né, contínuo e tal. Nas áreas vermelhas, geralmente a nota é baixa nos pacientes que têm doenças inflamatórias, como rosácea, como acne, né? Que são essas áreas vermelhinhas, os vasinhos que começam a aparecer na nossa pele. Ela tá com uma nota 62, ela até tava se queixando que ela tava começando a aparecer um pouquinho de telangiectasia, que são esses vasinhos da pele. E por último, não menos importante, o parâmetro de porfirina, ela ganhou uma nota ótima. E as porfirinas são produzidas por bactérias e elas dão oleosidade à nossa pele. Então, geralmente, um paciente que tem uma pele oleosa, uma tendência mais a ter uma pele acneica, essa nota também é baixa. Então, assim, ele dá uma média de todos os parâmetros. Às vezes, o paciente até tem uma nota um pouco mais baixa, mas no parâmetro no geral é bom. Então ele faz essa média da idade que o paciente acaba tendo. E uma outra coisa fundamental, muito importante do Visia, que a gente fala para os nossos pacientes, é fazer o comparativo, né? O paciente faz o Visia na nossa primeira consulta, depois de 3 meses a 4 meses do protocolo domiciliar todo certinho, a gente quantifica essa porcentagem em melhora. E isso é uma satisfação para nós e para os pacientes. Às vezes a gente dá um puxãozinho de orelha, que deu uma piorada em algum parâmetro, uma exposição solar, uma viagem, acaba dando uma piorada, mas isso é muito legal, agrega muito valor à nossa consulta. Os pacientes amam, né? Ficam às vezes com medo dos resultados, mas é bem interessante. E aí a gente conseguiu também definir, mais ou menos, o que eu vou ter que atuar a nível superficial. A gente fala que o nosso rosto é como se fosse uma casa, né? Tem o telhado, tem os pilares e tem as estruturas mais internas. Então aí tá falando mais do telhado, né? Do topo da casa. E aí a gente definiu, olha, o que eu preciso mexer? Manchas marrons profundas e áreas vermelhas. Então eu preciso de tecnologias que vão ter afinidade por esses tipos de mancha, a fim de que elas sejam controladas. As tecnologias de ND e AG costumam ter uma boa resposta, então provavelmente o que a doutora Aline vai me prescrever
vai ser uma associação de laser micropulsado com luz intensa pulsada para tratar os vasinhos e as manchas marrons profundas. Lembrando que cada tratamento, protocolo que a gente faz é individualizado, baseado no exame clínico associado ao scanner da pele. E aí é o que a doutora Bárbara falou, nosso scanner tá maravilhoso, mas a gente tem que atuar exatamente nesses vasinhos, então a gente vai fazer o laser gênese dela, vai fazer a luz pulsada, vocês vão poder acompanhar com a gente, focando nessas queixas para melhorar esses parâmetros. Agora vamos para uma próxima etapa, tá? A gente vai mostrar para vocês a avaliação do Vectra, que é a nossa foto em 3D. E aí eu sempre falo com os nossos pacientes, a gente fala a mesma linha, e eu sempre pergunto o que mais incomoda no paciente. Não adianta o paciente ter 10 queixas, a gente sanar 9, sendo que a principal, a que mais incomoda ele, a gente não resolver. O paciente não vai ficar satisfeito, ele vai ficar olhando pro espelho, focando naquela queixa ali. Então hoje eu pergunto pra Bá, o que mais te incomoda? O que mais me incomoda é o início de perda de contorno, que na fotografia eu falei para as meninas, mostrei que é o jaw, né? Que começa a ter essa perdinha de volume aqui, que desloca um pouquinho meus compartimentos médios de gordura da face e o olhar cansado. O que acontece? No processo fisiológico do envelhecimento, a gente tem alguns pontos que vão fazendo a gente se achar com esse aspecto, esse derretimento, esse olhar cansado. Nossa musculatura ela envelhece, então ela vai dando esse derretimento facial. Nossa região óssea, nossa parte óssea também envelhece, então a nossa sustentação acaba ficando um pouquinho defasada. E além disso, a gente perde colágeno. A Bá já passou dos 30 e a partir dos 30, às vezes um pouquinho antes, a gente vai perdendo 1% de colágeno ao longo do ano. Então a gente tem que fazer procedimentos para a gente poder fazer um estímulo de colágeno, reposicionar a musculatura, para a gente poder conseguir fazer uma harmonização no rosto. Focar no rejuvenescimento facial. Harmonizar, isso é uma coisa muito importante. Harmonizar é uma combinação de tratamentos com o fim de embelezar. Então a gente não fala que a harmonização facial é única e exclusivamente ácido hialurônico. Então a gente vai começar o meu processo de reencontro pessoal como mulher fazendo um efeito de sustentação, tightening, lifting da minha pele com a tecnologia que faz isso com o que há de mais tecnológico no mundo para tratamento de flacidez facial, que é ultrassom microfocado. Depois dessa etapa, aguardando uns 30 dias, a gente vai usar um bioestimulador. Eu mostrei na fotografia para vocês que a minha pele já perdeu um pouquinho de firmeza. Então, primeiro a gente vai tratar principalmente a parte muscular e ligamentar, reposicionando os volumezinhos e também aproveitando esse procedimento para pegar um pouco a parte ao redor dos meus olhos e tratamento das linhas finas, porque esse ultrassom ele tem várias profundidades de ponteiras que consegue tanto colar essa pele, estimular colágeno, tratar a ruga fina conforme a necessidade do paciente. A gente customiza muito o tratamento, tanto que pro meu rosto a gente não vai fazer aquele efeito bichectomia-like, que meu rosto não é um rosto mais tão redondinho. A gente fez já o ano passado o efeito bichectomia-like e pelo também processo de envelhecimento meu rosto já deu uma afinada ao longo dos anos. Então a gente vai fazer menos disparos com a ponteira mais profundas e mais disparos com as ponteiras mais superficiais, para numa segunda etapa fazer o bioestimulador e finalizar, se tiver necessidade mais para frente, com o ácido hialurônico. Então isso é harmonizar, é a combinação de tratamentos. Bom, como a Bá falou, o que ela mais se queixa é esse derretimento facial, esse jawline, que é essa linha que muita gente chama de bulldog, né? Aquele bulldoguinho que quando a gente abaixa um pouquinho a face, a gente começa a sentir aquela flacidez, aquela sensação de peso nessa região. E ela também falou do olhar cansado dela. O ultrassom microfocado, ele também age no arqueamento da sobrancelha, deixando o olhar mais aberto, mais elegante. Associado à toxina botulínica, a gente tem resultados bem satisfatórios. Então esse é o nosso primeiro passo com a doutora Bárbara. A gente vai fazer o ultrassom microfocado para tentar levantar toda essa região, né? Fazer um tightening na musculatura, para fazer esse efeito liftingzinho e melhorar esse jawline, essa linha que ela tanto está se queixando. E na região periorbicular para poder fazer um arqueamento e diminuir um pouco também da flacidez na região periorbitária. Outra coisa que ela se queixou, a Bá não tem uma papada com gordura, né? Aquela papadinha gordinha, mas ela tá começando a se queixar de uma flacidez nessa região submentoniana, que é a região aqui embaixo do queixo, que muita gente acaba se queixando, às vezes vê na selfie, né, começa a se incomodar. E o ultrassom microfocado, ele também serve para isso. Ele faz uma coladinha nessa região, então a gente consegue ter uma melhora do contorno do perfil, pra gente poder ter um resultado bem satisfatório.
E outra coisa que eu sempre bato na tecla com os meus pacientes, a gente segue uma linha muito natural. Isso. E a gente quer que o paciente não perca a identidade dele, né? Então eu sempre gosto de tratar de dentro para fora. Isso. É como se estivesse montando uma casa. Primeiro a gente faz o alicerce, e aí o ácido hialurônico, no caso da Bárbara, seria o que ela falou, seria um refinamento, né? Então a gente vai fazer essa reposição da musculatura, vai fazer esse efeito tightening para poder puxar, que é o que o ultrassom microfocado faz. E a gente vai aos pouquinhos mostrando os resultados para vocês, lembrando que os resultados são a longo prazo. Isso, não adianta a gente chegar e falar assim, doutora, eu tenho uma festa semana que vem, o ultrassom microfocado, o bioestimulador de colágeno vai me deixar linda? Não vai ter esse resultado em uma semana, até porque a gente está falando em estímulo de colágeno. A gente tem todo um tempo preparatório para nossas células produzirem colágeno. Eu sempre falo, chave é ter paciência. Com paciência, a gente alinhando a expectativa do paciente, o que a gente pode contribuir, a gente tem um resultado muito legal e é o que a Bá fala, a gente forma um casamento. Estou muito feliz de me reencontrar, recomeçar. Acho que mãe tem uma sensação constante de culpa. Se a gente sai para qualquer coisa, a gente deixa as meninas, a gente sente culpa, eu estou culpada. Mas eu vejo uma necessidade minha pessoal de me reencontrar e me permitir, graças a Deus, já que a gente tem tudo isso, né, todas essas possibilidades, voltar a olhar um pouquinho pra mim e me cuidar. Nesse processo também a gente vai tratar um pouquinho meu abdômen, que também ficou com um grau leve de flacidez, né, aquele umbiguinho caído depois de 2 gestações seguidas. Já fizemos um bioestimulador no mês passado e provavelmente numa próxima etapa a gente vai fazer ultrassom macrofocado e radiofrequência para dar mais uma coladinha e subida no umbigo. Certo, gente? Então a gente vai entrar pro procedimento agora. Essa é a primeira etapa do vídeo. Daqui 30 dias eu vou ter condições de mostrar esse resultado pra vocês. Beijão!